Diário de leitura do livro 9 da série Outlander. Diga às abelhas que eu não estou mais aqui, por Diana Gabaldon. Eu comecei a ler esse livro ontem foi domingo, comecei a ler ele, li o primeiro capítulo e tô na metade do segundo. E eu quero fazer esse diário, não de capítulo em capítulo, porque senão teremos várias partes desse diário, mas de alguns pontos que vão me chamando a atenção ao longo da leitura. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu li esse primeiro capítulo que estava disponível no final do livro 8, mas eu pensei, vou ler de novo, vou começar bonitinho pra refrescar a memória, porque já tem 1 mês e meio que eu terminei o livro 8 e queria ter certeza que eu tô acompanhando de fato esse livro 9, porque tem muita coisa na minha cabeça que eu preciso de respostas. Porque, como vocês bem sabem, o livro 8 não me agradou tanto assim e me deixou meio aflita. Então eu preciso acalmar meu coração. Então, para acalmar meu coração, eu sei que a Diana vai acalmar meu coração, mas eu preciso fazer a minha parte também, né? Ler com atenção e tudo mais. Então, eu acho que esse diário de leitura vai ser uma boa oportunidade para poder garantir isso. E uma das coisas que me chamou atenção nesse primeiro capítulo, que também me chamou atenção quando eu li ele a primeira vez, no final do livro 8, é que depois que a Brienne e o Roger e a família, Mandy e Jem, chega, volta, vai lá pro tempo que tá a Claire e o Jaime lá na Cordilheira dos Frasers, quando eles chegam lá, aí eles já se enturmam com todo mundo e aí fica todo mundo lá na casa da Claire, conversando um pouquinho, as crianças já dormindo ali no colo deles. E a Claire ainda fala, não, eu não vou ficar fazendo um monte de pergunta agora, porque a gente vai ter todo o tempo do mundo. A gente vai ter a oportunidade de conversar, não precisa me contar os detalhes agora. Mas não consigo entrar na minha cabeça do porquê que não precisa. Porquê que ela se contenta com isso de que vai ter outro tempo para conversar a respeito disso. Por que ela não pede mais informações logo ali de cara e tudo mais? Ainda mais considerando que a Brienne e a família tá todo mundo bem aparentemente. Não é relatado hora nenhuma que, nossa, Brianna, o Roger ou as crianças estão machucados fisicamente, ou estão com algum trauma de alguma coisa. Não tem nada disso. Então, eles estão bem. Me parece que eles estão bem. Se eles estão bem, eles podem conversar. E eu fico imaginando a Claire e o Jaime, que passou esse período aí sem eles, passando pela guerra e tudo mais, depois de ter mandado eles pro futuro, porque a Mandy precisava de uma cirurgia. Então tem toda essa preocupação com a família. E eles tinham na cabeça deles que, poxa, foi uma despedida, tinha sido um adeus. A Claire e o Jaime nunca mais iam ver eles. E aí na hora que eles vê, ela não quer saber por quê? O que aconteceu? O que rolou? O que aconteceu, gente? Eu quero saber. Vocês também querem saber? Eu sei que vocês querem saber, mas por que a Claire e o Jaime não querem saber? Não descobri ainda, porque também estou no início do livro. Espero obter essa resposta. E, inclusive, para embasar isso aqui que eu tô falando, tem uma parte ali no primeiro capítulo que a Claire passa a mão ali no tronco da Mandy e sente a cicatriz da cirurgia. E ela ainda reflete sobre isso. Nossa, a cicatriz da cirurgia que salvou a vida da Mandy num tempo distante do meu, quando eu não pude ajudar. Então você vê que ela tem isso com ela. Isso que eu falei aqui agora. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me vem à mente é logo ali no início do segundo capítulo. Porque quando eles comentam sobre as cartas. E eu terminei o livro 8 pensativa sobre essas cartas. Porque até o final do livro 8, o que a gente tem de informação? Ali durante a guerra, eu lembro da Claire falar que, nossa, eu preciso escrever para Brianna. Nossa, tem tempo que eu não continuo a escrever as cartas para Brianna. Mas o que acontece? Acontece que ela não escreveu mais. E de repente a Brianna chega lá. Então, se a Brianna volta para aquele momento da história deles lá, em 1780 que eles estão, se eu não me engano é isso, 80, 81, 82, 80 alguma coisa. Quando eles chegam lá na Cordilheira dos Frasers, a Claire e o Jaime, eles não terminaram um montante de cartas, mas a Brianna tá lá. Eles precisam organizar para enviar essas cartas, deixar ali de herança, né, de forma com que a Brianna e o Roger encontrem elas no futuro, porque senão vai mexer na linha do tempo. E no início do segundo capítulo, tem uma conversa sobre isso. A Brianna, ela sai pra caçar com o Jaime e ela tá conversando com o pai dela, né? E o Jaime fala, né? As cartas nós escrevemos. Bom, Claire praticamente escreveu sozinha, mas... E reticências. Então, o Jaime tá falando, a Claire escreveu as cartas ali praticamente sozinha pra vocês, né? E tal, mas eu tava lá também, né? Também era meu sentimento ali. E a Brianna fala, nós as trouxemos. Como assim? Ela levou essas cartas do futuro
para o passado? Então tem 2 conjuntos de cartas no passado nesse momento? Porque olha só, tem as cartas que tá com a Claire, que ela tá escrevendo, que é as cartas originais. E aí tem um outro conjunto de cartas que ela fala, nós as trouxemos, que é a que foi pro futuro, e ela trouxe também ali na viagem do tempo. Mas o problema não é ter 2 conjuntos de cartas no mesmo período de tempo. O problema na minha cabeça é que eles precisam arrumar pra entregar essas cartas. O que eu imagino que vai rolar uma conversa ainda sobre essas cartas? Vai sentar lá todo mundo em cima, ao redor da mesa do jantar, e eles vão falar o seguinte, então, cadê as cartas que você escreveu, mãe? Aí a Claire vai falar, tá aqui, ó, as cartas, os livros que a gente publicou, a gente tava pensando em pôr numa caixinha, né? Aí, eles vão precisar fazer isso, porque senão eles vão mexer com a linha do tempo. Então, eu tô curiosa pra saber como que eles vão articular isso, como que eles vão pensar junto nessa situação de que, nossa, a gente precisa garantir que essas cartas vão ser levadas para o futuro. Por levadas para o futuro, eu quero dizer, o tempo vai passar e essas cartas vão aparecer lá no porão do reverendo Wakefield, porque o Roger encontra essas cartas lá. Inclusive, isso é diferente na série, como que essas cartas chegam até eles. E além disso, olha só, como a Bri tá ali junto com eles, e eles vão arrumar essa caixa para poder deixar lá de herança, né, para poder chegar lá no 1980, como que eles decidem se, não, vamos contar, vamos escrever, aproveitar para... E se a gente mudar essa história, já avisar o que vai rolar, para não ter perigo do Roger ter que voltar pro passado assim, mais passado ainda, né, e acontecer tudo isso... vamos deixar uma anotação, um post-it aqui, ó, falando, olha, cuidado com o Rob Cameron. Na hora que você conhecer esse cara, foge. Porque aí vocês vão viver todo mundo bem em 1980, no futuro, com mais tecnologia, mais saúde, mais comodidade. E se vocês quiserem fazer isso? E se passar isso na cabeça deles? Porque o Roger fala lá no primeiro capítulo, quando ele tá conversando com a Claire, que ele fala assim, olha, eu queria ter voltado e enfrentado todo o rolê que aconteceu. Ele fala que ele queria, ele fala abertamente, deixa eu achar aqui a informação, eu grifei ela. Ele fala, foi ruim o suficiente. Mesmo assim, talvez a gente tivesse voltado e encarado. Eu queria. Então ele queria ter voltado para poder encarar toda essa história. Então, considerando que ele tá ali agora junto com a Claire, com o Jamie, com todo mundo ali na Cordilheira dos Frasers, eu acho que é possível, é provável do personagem Roger pensar assim, e se a gente tentar mudar esse futuro? E se a gente tentar avisar a gente lá do futuro, pra gente continuar lá no futuro e a gente conseguir lidar com toda essa situação do Rob Cameron antes dela acontecer, porque as cartas vão chegar pra gente, e se tiver uma informação dessa lá. E aí eu vou deixar esse triplex alugado na cabeça de vocês. Então, são esses 2 pontos principais que eu estou encucada nesse momento da minha leitura, desse meu diário de leitura. E eu vou finalizar essa gravação agora e eu vou continuar lendo. E a partir do momento que eu tiver mais alguma coisa a relatar, eu volto para o diário de leitura. Muito obrigada pela atenção de vocês.